Muito boa tarde, Birubá, muito boa tarde, região. Estamos iniciando aqui pela 104.9, mais uma edição do Jornal da Cidade. Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Estamos chegando por aqui trazendo as informações para você. E como você sabe, aqui no Jornal da Cidade sempre temos aqui um entrevistado mais do que especial. E hoje a gente está aí conectado diretamente com Porto Alegre, porque vamos conversar com o secretário executivo do Plano Rio Grande, nosso conterrâneo de Birubá aqui, Clair Kuhn, né, que está lá em Porto Alegre, cheio de ações e cheio de atividades. Inclusive, a nossa entrevista vai ser bem rápida aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre as ações aí e as perspectivas aí do Clair para o ano de 2025. Boa tarde, Clair, tudo bem? Tu tá me ouvindo bem aí? Deixa só eu dar uma... Eu não tô te ouvindo. Tá sem áudio. Eu estou te ouvindo bem Agora aqui. sim, agora te ouço, agora te Isso, ouço. perfeito. Boa tarde, Um tudo bem, meu abraço. querido? Um abraço, estamos bem, graças a Deus, com saúde, com bastante disposição aí para todo esse trabalho que temos, frente aí a esse compromisso tão grande que temos mais uma vez aqui junto ao gabinete do vice-governador do estado, Gabriel Souza. Tá E certo. certamente, e certamente é uma satisfação falar com vocês aí, com todos os amigos, especialmente a nossa querida terra de Birubá. Clair, me diz uma coisa para que o nosso ouvinte entenda o que é o Plano Rio Grande, Clair. Bem, o Plano Rio Grande era um plano que estava sendo programado já de ações para o Rio Grande do Sul antes das enchentes. Lá em 2023 já se programava quais seriam as grandes potencialidades, como uma empresa aí planeja o futuro, né, com organização, com metas. Nós, no governo do estado, estamos planejando, né, o que o estado precisaria de fazer como alavancas principais para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Mas aí, com as enchentes aí em 2024, a gente teve um revés em muitas dessas ações e com condições de replanejá-las. Outras novas, tantas outras novas, em virtude da catástrofe que aconteceu. Tá Bom, certo. mas aí esse Plano Rio Grande ele tem que ter recursos. Né? Então, tinha os recursos do Estado, que eram os programas Avançar, que levamos aí a Birubá ainda quando no outro mandato do governador Eduardo Leite, quando estávamos deputados, como o início da 506, a questão de parceria além da início da 506 com recursos próprios do governo do estado, né, e os 19 quilômetros que vão ser terminados aí na 506, né, e também a contemplação agora autorizada neste ano até Santa Bárbara da 506, mas bem como de Colorado a Numetoque, pelo Comaja, e em parceria aí, então com a São João e com a Coprel, e também a de Fortaleza até a rodovia estadual hoje ali que dá acesso a Cruz Alta. Então, isso, para vocês terem uma ideia, era dentro do plano do Rio Grande, mas dentro do Avançar. O nome desse programa era Avançar. Com as chuvas, com os problemas, nós tivemos que buscar novos recursos e fizemos, então, um apelo, digamos assim, ao governo federal para que o governo não cobrasse neste ano a dívida do Rio Grande do Sul que a gente tem para com o governo todo ano. E esta dívida não foi isenta durante o período de agora até 2024. Ela foi transferida para o final do período dos pagamentos parcelados que o Estado tem para com o governo federal. Mas nós conseguimos, então, neste momento, utilizar esses recursos. Né? Recursos de 2025, que estão na ordem de 4,8 bilhões de reais, recursos de 2026, que estarão na ordem de quase 5 bilhões e meio, e também em 2027, 5 bilhões e meio. Por que nesse escalonamento de anos? Porque conforme o Estado iria pagar a dívida para com o governo federal. Então, conforme nós não pagamos a dívida neste momento, mas lá depois vamos pagar, mas temos que botar em investimentos. Então, passa por aqui pelo Conselho do Plano Rio Grande, todos os projetos de reconstrução do Estado, aonde nós temos aqui, então, o governador está na questão hierárquica de organização do Conselho, o governador mantém-se como governador, no caso, o vice Gabriel é o presidente do Conselho, eu sou o secretário executivo do Conselho, após, no caso do secretário executivo, estão todas as outras secretarias, Casa Civil, Secretaria de Obras, de Saúde, de Infraestrutura, todas estão linkadas dentro da nossa organização. E esses recursos são geridos
a partir das demandas que aqui chegam, nas mais diversas áreas, nos mais diversos municípios, né? E eles são reencaminhados após passar por nós no conselho. A porta de entrada é aqui a Secretaria Executiva, a qual eu estou, então, secretário, passa para um conselho, que são 182 pessoas. Claro que, dependendo do assunto, é um assunto técnico, vai para uma área, outra área, né? O assunto técnico é estipulado, o projeto é montado, vai para a Secretaria Finalística e é aprovado o recurso e destinado e a obra acontece. Clair, quais são os projetos de interesse da região do Alto Jacuí que estão aí junto ao Plano Rio Grande hoje? Hoje, os projetos especificamente do Plano Rio Grande, temos aí algumas galerias e ações de desassoreamento nos municípios que pediram desassoreamento de rios e riachos que passam por dentro das cidades. A exemplo de Birubá, nós temos o desassoreamento, mais uma vez, do Pulador, né, que sofreu muito, e a gente está trabalhando especialmente nesse assunto. Ontem ainda falei com a prefeita Jaqueline, e hoje aqui o prefeito aliás, o vice-prefeito Tuta estava numa outra agenda com nós, comunicamos ele também que nós temos a confirmação, então, por parte do governo, que na próxima semana, ou no máximo no final do mês, teremos também já a liberação do recurso. Por que que esse recurso do desassorear para Ibirubá não entrou na primeira leva e não entrou agora na segunda? Porque os projetos não foram feitos no ano passado, ou seja, a gestão passada não fez os projetos de desassoreamento, e no que a nova gestão entrou, a Jaque entrou, a gente pediu para eles fazerem, eles fizeram o projeto, então demorou um pouco para entrar, porque aqui o projeto é contemplado conforme a ordem de chegada dos projetos. É uma ordem de entrada dos projetos, essa ordem de entrada também é a contemplação. Mas o projeto de Birubá está organizado, está certo. O outro projeto que nós já fomos aí olhar, que é na Progresso, é a questão de uma galeria, para que tenha um riacho que cruza ali pelo meio da Progresso. Nós fomos a olhar esses dias com o Pinheiro, o pessoal, a prefeita, os demais vereadores, a Marisa, enfim, olhamos aí o projeto, né? É um projeto que demanda um valor alto, ultrapassa 2 milhões de reais, mas ele vem a dar suporte para ajudar a escoar aquela água que hoje sai só pelo riacho, criar mais uma galeria lateral escoando essa água futuramente. Então, é um dos projetos também que está dentro do Plano Rio Grande. E outros projetos aí de conservação de estradas e melhoria, né? Então, dentro desse Plano Rio Grande, nós também já levamos aí para Ibirubá, agora há poucos dias, e para todos os municípios aí da região, 300 mil reais para poder fazer a recuperação de estradas vicinais dos municípios. Isto ainda é um projeto, quando eu estava na Secretaria da Agricultura, que nós montamos, né? E ele é um projeto que montamos, que entrou a pedido dos prefeitos para fazer a recuperação de estradas. Então, o Plano Rio Grande passa 300 mil reais para cada um dos municípios aí da região, aonde nós chegamos aí praticamente a 4 milhões de reais, aliás, 4 milhões de reais na região aplicados. O total são 106 milhões de reais no estado em 358, 59 municípios. Alguns municípios fizeram um projeto um pouco menor, de 300 mil, 250, então por isso que dá um valor, um final um pouco diferente. E ainda, logicamente, temos outros pedidos que acabam entrando ao longo do período, né? E agora, além de tudo, também um projeto de solos, né, que vai para os municípios, aí cada município vai ter uma fatia deste bolo, né, onde os moradores, agricultores poderão se inscrever e estarão recebendo aí até 15 a 20 produtores, dependendo do tamanho do município. Claro que não tem recurso para todo mundo, mas 15 a 20 produtores receberão o recurso do governo do estado para fazer a recuperação de solo nas suas propriedades, que a Emater vai estar cuidando também. Clair, a última vez que a gente estava tentando aqui fazer a conversa contigo, tentando agendar e organizar, acabou que atrasou a reunião que tu estava lá e aí deu muito em cima, tu acabou Perfeito. tendo um probleminha de saúde também e não conseguindo nos atender naquele momento, mas aí a gente deixou reagendado para este momento. E naquele dia, a pauta era aquela reunião que teve entre os prefeitos aqui da região e a Secretaria de Infraestrutura e Logística e também o DAER sobre as estradas aqui da região, né, aquele projeto do Comagem e tal. E aí houve uma decisão nessa reunião em relação principalmente a 510. Nós fizemos, Clair, uma matéria essa semana no jornal, semana passada, na edição passada, onde a gente trouxe a informação conforme nós recebemos tanto da prefeita Paula quanto do próprio Dayer, né, que divulgou o release ali com as informações que o Estado assumiu, então, a conclusão da obra ali em Fortaleza dos Valos, da 510, da ligação até a 223 ali.
Aí a gente foi questionado pelo Comaja dizendo que não era verdade, que era o Comaja que ia tocar o projeto. Como é que efetivamente isso tá? Porque daí a gente fez a matéria a partir desta informação e tu mesmo reproduz ela agora aqui de novo, né? Que o Estado vai fazer aqueles 5 quilômetros restantes e não tem nada a ver com o recurso do Comaja. Como que a gente esclarece essa informação, Clair, para a nossa audiência? Não, eu não entendi agora dos 5 quilômetros, de 5 quilômetros da onde? Eu não entendi. Da 510, que falta da 510 até a Não, 223. mas o que eu falei da 506. A 506, nós iniciamos ela... Não, Depois eu não, a chego no assunto da 506 sim, 510. tudo ok. A Tá, 506 nós... mas tá. A 500, na verdade, as duas rodovias que estão sobre o processo do governo do estado, né? Ou seja, a 506 ela tem que começar por aí. A 506 ela tem 19 quilômetros que são recursos diretamente do governo Sim, do do Estado. estado, tá? Que era o inicial quando estava deputado. Aí tínhamos um trajeto da 506 depois dos 19 quilômetros sentido Ibirubá-Santa Bárbara, que o Comaja estaria assumindo, Que é junto o àquele projeto Santo do Antônio do Comaja. Bom Retiro até Isso, Santa Bárbara. isso. A outra parte que o Comaja assumia era a 410 e também de Colorado a Não, Numetoc a 451 de Colorado no Metoque e 451. 510, e Isso, 510 de isso. Fortaleza 223. Sim, pois eu digo a 410 de Fortaleza até Cruz Alta e a 451 de Colorado no Metoc, certo? É os projetos que a São João e a Coprel botam recursos que Certo. estariam sendo destinados ao governo do estado, ao Caixa Único em recolhimento de impostos, o governador autoriza que pode botar na rodovia. Ponto. O que nós fizemos? Olhamos o projeto, estava começando a execução da parte dos 19 quilômetros do estado. O estado estava cumprindo por dentro de Birubá, os 3 quilômetros, chegando até Alfredo Breno. Bom, aí o que acontece? O Comaja, por uma decisão do Comaja, de organização do Comaja, ainda era o Abelo o prefeito, aí presidente do Comaja, tomou a decisão de tirar a 506 de Santo Antônio até Santa Bárbara do projeto, porque o recurso não seria suficiente para fazer as três. E a decisão foi dos prefeitos em colocar recurso do Comaja apenas na 451 e na 410. Perfeito, para poder fazê-las de cabo a rabo, digamos assim. Então, agora, o que nós tratamos aqui em Porto Alegre? Já tinha garantia do governador. O governo do estado assume a 506 até Santa Bárbara. Não tem mais recursos da São João ou da Coprel nesse processo. O que tem, falta um projeto de 3 quilômetros no trajeto de Ibirubá até Santa Bárbara, faltava projeto, um trajeto de 3 quilômetros, e esses 3 quilômetros o Comaja assume o projeto. Eles vão entregar o projeto desses 3 quilômetros. Ou seja, a rodovia toda ela tinha uma pendência de 3 quilômetros. Então, da 506 é recurso do governo do estado diretamente do Caixa. Se bem que todos eles são do governo do estado porque são impostos. Mas vamos lá. A 410, a 451, elas vão ter recurso de reorganização do estado, tá? Faltou o dinheiro mesmo para essas duas serem executadas. Na reunião com todos os prefeitos, comigo, né, com presença do secretário Júlio Costela, foi pedido ao secretário e ao governo do estado, e a gente já tinha essa posição, mas era quem ia dizer sim ou não era o secretário, o vice-governador Gabriel tem essa validade por aqui, dizendo o seguinte: olha, está faltando para concluir a 451 e a 410, um valor de 3 a 7 milhões aí para fazer as duas obras. Não sei bem o valor agora. O que o governo diz ao Comaja e aos prefeitos? Nós autorizamos os recursos a serem colocados, de uma forma ou de outra. Nós vamos terminar a obra. Se tiver a capacidade da São João e também da Coprela colocarem mais recursos, nós vamos autorizá-los a colocar. Se for necessário, nós terminamos a obra. As 3 obras vão ser terminadas. Este governo vai terminar as 3 obras. Tá, deixa, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Clair, a gente só precisa esclarecer uma coisa que ainda não entendi, tá? A obra da 510, não é 410, é 510, entre Fortaleza, 510, entre Fortaleza dos Valos e a 223 ali no município de Cruz Alta.
ela, na informação divulgada, ela tem um trecho que falta ali, que são 5 quilômetros para a conclusão ali, que seria, o recurso seria do governo do estado, no mesmo molde aqui da 506. O governo do estado faria a conclusão da obra ali com recurso do caixa do governo do estado e não mais do projeto do Comage. Então não é assim que vai funcionar essa tua... Não, o governo assumiu, vejam bem, de toda forma, como for feito, é recurso do governo do estado. Sim. A responsabilidade de execução, então vamos usar esse termo. É do Comaja ou vai ser do Dyer, desses 5 quilômetros? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu não tenho essa certeza agora, não posso te dizer agora, posso pegar bem certa informação, mas o governo inicialmente é o seguinte, se a São João e a Coprel tiverem a disponibilidade e colocar o recurso, nós autorizamos novamente a completar os 5 quilômetros. Se é 5 quilômetros, eu não sei te dizer, não posso entrar nesse detalhe técnico. Tá? Se é os 5 quilômetros, isso é dito, e eu estou garantindo aqui. Agora, se não tiver essa disponibilidade, o governo do estado não vai deixar a obra inacabada. É isso que foi dito aos prefeitos pelo secretário Juvir Costello e por mim. É isso que nós vamos cumprir. Então, eu não sei o que deu de informação cruzada, que para mim é novidade o que tu está me falando. Eu vou ter que... eu estava com o Juvir Costello agora, fazem 30 minutos, eu estava com o secretário Juvir Costello, inclusive tratando aí com o prefeito de Ibirubá, o Tuta, no caso, a vereadora Marisa, o Rogério, né, e em 15 de novembro estava o vereador Paulinho e também a nossa engenheira de 15 de novembro tratando de assunto de acostamento, alargamento da rodovia entre 15 de novembro e Ibirubá para fazer acostamento. E também o Tuta aproveitou e tratou com o Juvir Costela sobre a questão do tapa-buracos na 223, que foi feito, e as roçadas têm que ser feitas também na 223. Então, eu posso me informar e posso me comprometer contigo para a semana que vem, se precisar esclarecer isso, a gente esclarece, mas eu acho que não tem muito sentido, porque, de qualquer forma, o governo do estado vai executar. Não sei se é essa pendência que tá pegando aí. Ou se seja o Comaja ou o governo do estado. De qualquer forma, volto a dizer, é o governo do estado que compra. Agora, a execução, sim, de fazer o pavimento ou não, teria uma diferença. A diferença hoje e a facilidade e a questão mais prática é o Comaja continuar e a São João e a Coprel colocar o recurso, porque tem um projeto efetivado pela Comaja, mas se tiver que dar o aporte, tenho certeza e posso garantir que o Estado vai dar o aporte. Tá, olha só, eu vou só te passar assim, o que dizia no trecho, né? O investimento do governo do estado do Rio Grande do Sul contemplará a região Alto Jacuí. Na última semana foi confirmada que o trecho final da pavimentação da 510, que liga a Cruz Alta à Fortaleza dos Valos, será executado com recursos estaduais. Na verdade, todas as obras vão ser executadas com recursos estaduais, como tu trouxe aqui, né? Se é do projeto ou não, né? A definição ocorreu durante a reunião e tal, e aí o entendimento que se ficou neste processo é de que ficaria parte pelo retorno do ICMS e outro por retorno do Caixa Único do Estado. Não, até pode ser, porque aí é uma questão técnica, aí o Comaja tem que explicar e eu posso ver com o secretário. A posição do secretário Clair hoje, e deputado da região aí, no caso, é que a obra aconteça. A garantia que tivemos do governador, do vice e do secretário é que a obra vai acontecer, né? E que se a São João e a Coprel não tiverem as condições, não sei quais são as regras, quanto que eles podem disponibilizar, quanto que for as vendas deles, se chega o recurso deles, mas se não chegar, foi assumido pelo secretário Júlio Costela, pelo Gabriel, e no caso pelo governador, através do secretário, e por nós, que essa obra vai ter início, término, meio e fim. Aliás, todas as obras do governo do estado que foram iniciadas, elas vão ser entregues neste mandato, nós vamos terminá-las todas. Então, certamente vai ter. Bom, a 506, volto para trás, a 506, ela tem agora, daqui um período, no segundo semestre agora, o reinício, não posso dizer, vai ser no início de junho, vai reiniciar as obras aí, né, também, da 506, é bom que as pessoas também entendam isso. Mas eu me comprometo aí, eu vou dar uma olhadinha, ver o que ficou acordado na questão técnica fina, né? Porque a gente fez a questão mais política e institucional e financeira para garantir o recurso, mas na questão técnica eu posso me informar. Mas aí eu volto a dizer, eu acho que aí o Comaja teria que dar essa informação, porque é o Comaja que está à frente do assunto. Aí Muito bem. Eu não me engano, hoje o presidente é o Pitt, né? O prefeito de Saldanha. Prefeito né? E, inclusive, acho que a Márcia tá
secretária-geral aí do Comarja, então, mas eu vou olhar a informação daqui para lá também com o Faustino, que é o diretor, porque ele participou da reunião, ele encaminhou a área técnica, e então somente eu e o secretário Juvir chegamos para confirmar a questão de valores e de que a obra vai acontecer. Certo. Clair, uma coisa importante, ontem a gente entrevistou aqui o Beto Vissotto, que é o presidente do Cored aqui do Alto Jacuí, e aí ele nos apresentou aí esse grande investimento que o Estado está fazendo através da consulta popular, da construção de um centro de acolhimento aqui em Birubá, né, junto ao bairro Hermânia ali, que vai atender as crianças de toda a nossa região aqui, que hoje precisam ir para a Lagoa Vermelha quando passam por essa situação de ser aí destituída, né? E aí, na conversa com ele também trouxe essas alterações que terão ali na região de Passo Fundo, ali com a implementação dos pedágios. E aí ele trouxe uma informação que eu queria perguntar para ti se tu corrobora com ela, que é a seguinte: como aquelas estradas não vão mais demandar muito recurso do Caixa do Estado, por conta de que elas vão estar ali arrecadando recurso através dos pedágios, tu acha que com essa nova dinâmica pode dar uma qualificada e uma melhorada na infraestrutura da nossa região cada vez mais aqui, porque a gente sabe da importância aqui das vias, né, para o transporte da nossa riqueza aqui da região. E tu, eu me lembro, é um cara que sempre lutou por isso o tempo todo, em todos os momentos da 506 ali, até quando todo mundo estava meio descrente que a obra ia acontecer, tava o Clair lá no meio das pedras, lá, mexendo as pedrinhas lá, e hoje a gente vê aí a obra está concluída até Santo Antônio do Bom Retiro, linda, maravilhosa, vai trazer um grande desenvolvimento, e a gente concluindo essas obras aí, tanto de Colorado a Nometoque quanto Fortaleza 223, a gente vai ter a possibilidade aí de ter uma qualificação no nosso transporte aqui, né, para que a gente possa transportar a nossa riqueza. Mas a 223 sempre sofre, Clair, né? A gente agora teve todas essas chuvas aí e tal, já está de novo ali, e a 223 não recebeu aquele carinho que a 377 recebeu agora no último período, né? Tem alguma previsão disso acontecer, Clair? Sim, na verdade é bem isso. E tem um outro fator aí que nós temos que clarear e é bom as pessoas entenderem. Quando a 506 estiver pronta, vocês viram que a 506 ela ficou uma rodovia de alto impacto. Sim. Porque o traçado vai mandar por dentro de Santa Bárbara, no caso até Ibirubá, uma grande capacidade de trafegabilidade de caminhões pesados. E esses caminhões pesados vão desembocar na 223, indo ao Porto do Rio Grande, a região de Passo Fundo, a região de Caxias, vai ser uma válvula que vai encurtar aí uma distância enorme para quem vem de Santa Catarina, Paraná, e vai ir para o Porto do Rio Grande, certo? Então, nós já estamos planejando, sim, isso, conversamos com o secretário Júlio Costela, a 223, ela tem, vamos lá, primeiro, de Passo Fundo até Tiúgo, se trabalha, inclusive, também com uma duplicação futuramente, tá? Mas especialmente com pistas de terceira pista já foram feitas, mas melhorando essa trafegabilidade, porque é muito intensa. E, logicamente, nós melhoramos no passado, quando fizemos as terceiras pistas, aí de Tiúgo até Ibirubá, indo para Cruz Alta. Mas algumas das terceiras pistas, elas acabaram gargalando ainda mais o tráfego, dando lentidão ao tráfego ali. E tem que ter melhoras. Então, essas melhoras vão ser efetivadas, por óbvio, porque a região, ela hoje, vamos lá, desde que, não puxo o assado para o Clair, mas a gente teve essa força política de ter um deputado da Assembleia e esse deputado poder fazer algumas votações e mostrar que nós temos uma região muito forte, né? Não só econômica, mas forte politicamente, e que quer, que precisa de alguém que a represente, que cobre aqui internamente. Então, por isso, a gente tem tido essa posição. Olha, vamos lá, nós quebramos alguns tabus aí. Primeiro deputado da história que teve mandato de mais de um ano, né? Isso mostrou força política da região, não era força política do Clair, mas no ano e 3 meses de deputado foi a força política da região, mostrando que ela quer uma atenção, que ela quer que as lideranças estaduais, o governador e os recursos cheguem para ela. Em seguida, o Clair amplia esses votos, vai de 21 para 25 mil votos, mas o partido do Clair baixa de 8 para 6 cadeiras, então nós ficamos suplente. Mas esse mesmo governo do estado olha com atenção para a nossa região, respeitando os votos, respeitando a liderança, e o Clair acaba virando secretário de Agricultura dessa pasta tão importante do estado. E conseguimos
a partir da confiança do governador Eduardo Leite e do vice Gabriel, fazemos grandes ações lá. E agora, vejam bem, estamos aqui trabalhando ao lado do gabinete do governador Gabriel, né, que certamente tem aí grandes projeções, é uma liderança incontestável do nosso estado hoje, e isso mostra para a região, não para o Clair, mas quando o governador chama o Clair para estar aqui, o vice-governador chama para trabalhar com ele no gabinete, atendendo demandas do estado, sendo o secretário executivo do Plano Rio Grande, que tem mais de 14 bilhões de reais de investimento, é porque ele valoriza a região do Alto Jacuí, a nossa região. E certamente isso sendo mantido para o futuro, a gente vai ter aí muitas conquistas em todas as áreas, não só infraestrutura, nós temos que melhorar o hospital regional, nós temos que criar algumas escolas mais robustas na nossa região, nós temos que trabalhar a questão cultural mais forte, o turismo ainda mais forte, o turismo teve aí esses dias fazendo a agenda do turismo da região, eu infelizmente não pude acompanhar, mas falei com os secretários, né? Então a gente tem essa posição hoje de que sim, nós vamos melhorar cada vez mais a infraestrutura, a logística, a saúde e a educação da região. O que nós temos que ter é as demandas prontas, com projetos bem organizados, para quando chegar aqui e a gente poder fazer a defesa em cima de números e dados, né? Porque a vontade política e os recursos o Estado tem e vai aplicar em algum lugar. Então, logicamente, a nossa região recebe essa fatia. Clair, eu sei que tu tá com o teu tempo já Isso. estourando aí, tem que sair daqui a pouquinho, né? Então, olha só uma pergunta aqui, o Carlos Conrad tá pedindo aqui quando é que o Dair pode fazer aí essa roçada nas laterais da 223 no trajeto de Birubá ao Tio Hugo. E também Falamos o Alexandre Budi, que te manda um abraço aqui, grande líder da região. Também o reinício da 506, a Lúcia Gomes, eu nem sabia que tinha parado, Clair. Não, ela parou porque, assim, deixa eu dizer por quê. São tantas obras na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Ainda temos municípios devastados, ainda temos municípios com pontes caídas. Em Marques de Souza, eu tive esse dia, ainda o prefeito, as duas prefeituras tinham feito uma ponte com ajuda de empresas e aí a ponte foi mais uma vez embora. Então, assim, por que essas empresas saíram de lá? Porque elas também foram chamadas para dar prioridade para esses municípios que não têm ligação ainda. Eles podem dizer, tá, mas não tem empresa suficiente? Incrível que pareça, não tivemos empresas suficientes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e de São Paulo que estão trabalhando na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Mas agora, que eu disse antes, agora no segundo semestre, não posso garantir que em julho já, mas no segundo semestre as máquinas voltam, a equipe da empresa volta aí e volta a fazer as atividades para retomar as obras na 506, tá bem? Sobre a questão, digamos, de estruturação da roçada da 506, ali que o Carlos fala, hoje o assunto que nós tivemos com o 15 de novembro, com o vice-prefeito Tuta, o Rogério, a vereadora Marisa e o vereador Paulini, 15 de novembro, a gente conversou com o Costello, o secretário Juvir, nós precisamos dessa roçada urgente. Então, o que tem? Houve ali um período que o Dair de Cruz Alta vinha até Ibirubá e o Dair de Passo Fundo até Ibirubá também. Agora o Dair de Passo Fundo passou a englobar, inclusive, até Cruz Alta. E isso trouxe momentaneamente um gasto superior de manutenção e nós estamos, então, neste momento, licitando as roçadas todas de Tio Hugo até Cruz Alta, mas especificamente com prioridade de Tio Hugo até Ibirubá, pelo menos, que são as regiões mais complicadas, inclusive as placas estão escondidas já com tanta árvore e galhos pegando lá. Então, estamos atentos a isso, devia ter sido feito antes, é verdade, a gente cobrou isso, né? Mas, em tempo, estamos licitando e fazendo em seguida as roçadas, assim que estiver pronto aí. Clair, muito obrigado pela tua disponibilidade aí, a gente ter conseguido esses minutinhos aí para atualizar. Eu acho que não tinha te entrevistado ainda desde que tu assumiu essa nova função. Tá aí no Palacinho, teu escritório aí no Palacinho junto com o Gabriel. Isso, não, na verdade a gente está hoje no prédio Ipiranga, né, onde tem o gabinete do vice-governador Gabriel e também a Secretaria de Planejamento do Estado, a Secretaria Daniela atende aqui. Então somos eu e ela que atendemos aqui junto com o secretário, aliás, como secretários com o governador, quem sabe, né, futuro governador aí nosso, mas atualmente o nosso vice-governador Gabriel Souza. Tá certo. Clair, obrigado, ótimo trabalho aí, sempre que tiver alguma novidade, alguma notícia boa para nossa região aí, tu sabe que esse microfone está sempre aberto para ti e para qualquer liderança que está trabalhando pelo desenvolvimento de Ibirubá e da região. Palavra final é tua.
Obrigado, meu amigo, e da mesma forma eu quero dizer a todos de Birubense, meus conterrâneos e a todos meus grandes amigos da região aí, todos que confiam que a nossa região possa ser cada vez mais forte. Aqui vocês têm alguém que sempre vai estar trabalhando onde estiver. Estive na Emater, trabalhei para a região, estive deputado, trabalhei pela região, estive lá em Brasília trabalhando para a região e não é diferente aqui. Mas, logicamente, que eu atendo além da região, a gente atende o estado inteiro e isso também tem trazido uma força grande para a nossa região, porque podemos atender o estado inteiro e o governador Eduardo Leite e o vice Gabriel enxergam essa capacidade de articulação que nós temos, mas especialmente a capacidade inovadora, industrial, social, mas especialmente agrícola que a região do Alto Jacuí tem e quanto ela é importante para o Rio Grande do Sul. Forte abraço. Valeu, Clair. Um abraço, meu querido. Obrigado pela tua participação aqui conosco. A gente agradece aqui a sempre disponibilidade e vamos seguindo em frente aqui com a nossa programação. Só para finalizar, então, estou aqui agora entrando numa agenda em seguida, esta é a agenda, com o prefeito Rodrigo Sartori de Colorado, com o prefeito Michael Kuhn de Selbach e com o vice-governador Gabriel Souza, tratando sobre assuntos de infraestrutura da região, mais especialmente entre Selbach, Colorado e de Colorado até a rodovia que dá acesso a Carazinho e também Panambi e Juí lá em cima. Tá bem? Valeu, Clair. Valeu. Obrigado pela tua